Boa tarde. O Unesp Notícias desta quinta-feira, 13 de março, abre espaço para falar sobre a sua saúde. No Dia do Rim, a gente mostra como se prevenir de doenças graves. Saúde humana. Até 10% da população pode ter uma doença renal grave. Saúde animal. Projeto prevê a castração de bichos de estimação. Integrantes do movimento do Sem Terra fazem uma manifestação hoje em Bauru, em frente ao prédio da Justiça Federal, na Avenida Getúlio Vargas. O movimento é formado por cerca de 300 pessoas. Os manifestantes vieram caminhando de Agudos e desde as 3 da tarde, parte deles participa de uma audiência pública na Justiça Federal. Os manifestantes reivindicam a posse da fazenda que ocupam desde 2007. 67 famílias moram no local. Ficou definido que o valor da fazenda será reavaliado para que o local vire um assentamento agrário. Animais abandonados em ruas da cidade são um problema de saúde pública. Além de sofrerem com o abandono, eles também podem transmitir doenças. Para tentar diminuir a reprodução de cachorros e gatos nessas condições, está em discussão a criação de um programa municipal de castração de animais domésticos. Agora à tarde, o prefeito, vereadores e representantes de organizações de defesa dos animais se reuniram para discutir o assunto. Os animais que chegam ao Centro de Controle de Zoonoses recebem tratamento médico e são castrados. Só então são disponibilizados para adoção. Mas o serviço aqui é destinado apenas aos animais que são recolhidos nas ruas da cidade. Hoje, quem já tem um animal de estimação e deseja castrá-lo, precisa procurar uma clínica veterinária e pagar pelo serviço. Mas não são todos os donos que possuem condições financeiras de arcar com os custos da castração. Pensando nesses donos e também nos transtornos causados pela grande população de animais, representantes do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e o vereador Marquinho da Diversidade discutem a proposta de um programa municipal de castração. Nós pretendemos iniciar essa campanha, pela comunidade carente, que infelizmente os bairros mais afetados pela superpopulação de animais são os bairros carentes. Então as pessoas muitas vezes não têm condições de arcar com os custos de uma castração e de medicamentos que são administrados para os animais depois da castração. Então por isso que é importante iniciar com a comunidade carente, com a população realmente que não tem condições de castrar o seu animal com recursos próprios. O presidente do Conselho ressalta ainda que é dever do poder público oferecer políticas de proteção aos animais. Isso não pode ficar apenas nas costas das ONGs e dos protetores, porque realmente o pessoal não está dando conta. Para o vereador Marquinho da Diversidade, toda a população pode sair ganhando com a proposta. Hoje o número desses animais, principalmente nos bairros periféricos, é muito grande. O número de animais abandonados, que sofrem com maus tratos, é muito grande. E nós temos aí 2 problemas. A questão do bem-estar desse animal e também a questão de saúde humana. Nós temos um problema com carrapatos, raivas, leishmaniose, enfim. O vereador também propõe a criação de um posto de adoção permanente no centro da cidade, para facilitar o encontro de donos para os bichos abandonados. Esse local contribuiria com o trabalho do Centro de Controle de Zoonoses. Começa amanhã a entrega de carnês do IPTU pela Prefeitura de Bauru. O primeiro lote tem 181 mil carnês que serão distribuídos pelos Correios. A entrega será dividida em 3 lotes que deverão estar nas residências até o fim deste mês. O pagamento em parcela única com desconto de 10% ou então a primeira parcela vence no dia 15 de abril. Em Bauru, o IPTU pode ser parcelado em até 9 vezes de abril a dezembro. Um rápido intervalo e no próximo bloco você vai ver. No Dia do Rim, a gente fala sobre formas de prevenir doenças. Voltamos já já. O
O vice-procurador-geral eleitoral Eugênio José de Aragão emitiu um parecer favorável à cassação dos mandatos dos vereadores Faria Neto, Fabiano Mariano e Fernando Mantovani. Os 3 vereadores tiveram que se afastar dos cargos no ano passado. Eles foram acusados de irregularidades durante a campanha eleitoral. A cassação foi motivada por uma ação do Ministério Público que acusa os vereadores de terem feito campanha com recursos da Igreja Católica em Bauru. O processo tramitou no Tribunal Regional Eleitoral, que determinou a perda dos mandatos. Eles conseguiram retornar aos cargos a partir de uma liminar favorável emitida pelo Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com o advogado dos vereadores Cláudio Cofani, o parecer faz parte da tramitação do processo. Isso não implicará uma nova cassação, que ocorreria apenas quando a causa for julgada pelo tribunal. Estão abertas as inscrições do processo seletivo para cursos técnicos do Senai. Ao todo, são oferecidas 96 vagas distribuídas em 3 cursos, todos eles gratuitos. E quem nos dá mais informações sobre o processo seletivo é o Valdir Mateus, orientador de prática profissional aqui do Senai. Valdir, quem pode se inscrever para os cursos técnicos? Todo candidato que tenha, no mínimo, a primeira série do ensino médio para o curso no período da manhã, que é o técnico em eletromecânica, são 32 vagas. Já para o período noturno, o técnico em processos gráficos e o técnico em manutenção automotiva, o candidato deve ter concluído o ensino médio. Haverá uma taxa de inscrição de R$ 43,00, que é o único custo desse curso, um curso de 2 anos, de 1.500 horas. E o candidato, evidentemente, deve passar por um processo seletivo. Haverá uma prova de seleção em nível de encerramento do primeiro ano do ensino médio, com questões de múltipla escolha, de língua portuguesa, matemática, ciências, e não há limite de idade. E como são feitas as inscrições? São só pela internet? As inscrições só pela internet. É importante frisar também para a comunidade que, caso algum candidato, algum interessado não tenha esse acesso em sua residência, nós temos aqui na Secretaria da Escola um computador disponível com acesso à internet. Muito obrigada pelas informações. E lembrando que a data da prova do processo seletivo é o dia 13 de abril, um domingo. Outras informações podem ser obtidas no site do Senai ou então pelo telefone 3104-3800. Leire Bevilacqua para o Unesp Notícias. Agora o tempo. Bauru amanheceu sob chuva intensa hoje, mas amanhã o sol deve voltar de acordo com o IPMET. Veja os detalhes no mapa. Chove em vários pontos do estado de São Paulo, em maior concentração no sul, oeste e sudeste. Nesta sexta, há possibilidade de chuvas para essas mesmas regiões, porém em menor intensidade. Bauru deve voltar a ter chuva a qualquer hora. Amanhã, o sol deve predominar na maior parte do dia. A umidade do ar agora é alta, está em 77%. Não venta neste momento. Hoje a temperatura variou pouco, entre 20 e 27 graus. Nesta sexta, os termômetros devem ficar em 21 graus logo ao amanhecer e 31 no horário mais quente do dia. Hoje é o Dia Mundial do Rim. Em todo o mundo são realizadas ações de prevenção contra as doenças renais. Neste ano, o objetivo é levar informações sobre o problema mais crônico, a paralisação no funcionamento do órgão. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, até 10% da população pode ter a doença. Quando os rins param de funcionar, a hemodiálise se torna uma das opções de tratamento. Ela permite a filtragem do sangue, eliminando toxinas e o excesso de água do organismo. No Hospital Estadual de Bauru, 171 pacientes fazem o procedimento. Ana Paula é um deles. Há 5 anos, ela vem 3 vezes por semana ao hospital. E a rotina é difícil. A alimentação, que não pode comer nada. Principalmente o líquido, beber água não pode. Isso daí é difícil, ainda mais no calor. Outra dificuldade é ter que sair de casa para vir para cá 3 vezes por semana. A gente passa o dia inteiro aqui. Tem vezes que dá desânimo, que não dá vontade de vir, mas tem que vir, né? Desafios que são enfrentados também pelo João, de 67 anos, em hemodiálise A6. Para ele, a principal dificuldade é em relação à mobilidade.
Aí eu acho que o pior é o fato de não poder viajar, tá? Assim, tipo, ir numa praia ou fazer qualquer outra viagem, porque dá muita mão de obra. Eu tenho que pedir, quando eu vou fazer isso, tenho que falar com a assistente social, conversar no hospital da cidade onde eu vou, para ver se há vaga. De acordo com um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, dos pacientes que fazem hemodiálise hoje no país, cerca de 60% possuem diabetes ou hipertensão como principal doença causadora da doença renal crônica. Inflamações e infecções urinárias em repetição, pedras nos rins e doenças congênitas também podem levar à falência do órgão. Por isso, a importância de uma data para alertar a população de que a prevenção é possível. As doenças renais crônicas, né, elas têm um impacto socioeconômico muito grande. O custo tanto para os pacientes, porque é um tratamento cansativo, um tratamento que demanda 3 vezes ou mais por semana, o paciente fica na máquina 4 horas, né, ele acaba às vezes tendo sintomas por conta do tratamento. Então isso tem uma dificuldade, os pacientes acabam não conseguindo trabalhar, né? Aquele dia ele acaba ficando sem conseguir até realizar atividades habituais, como dirigir, fazer as atividades normais. Então isso tem impacto, porque eles não podem mais trabalhar, eles não podem ter uma vida mais tão ativa como eles tinham antes. Então, para que a gente não chegue nesse grau, né, que os pacientes não precisem chegar no tratamento de hemodiálise, a gente tem que tentar uma ação preventiva. E uma das formas mais eficientes de prevenção é justamente disseminar informação, um papel que a Associação Bauruense de Apoio e Assistência ao Renal Crônico faz questão de cumprir. Falta muita informação. Tanto falta informação que existem dados, inclusive do IBGE, existem dados da Organização Mundial de Saúde, que diz que 10% da população mundial tem problema renal. E desses 10%, apenas 70% sabem que tem. Né? E quando eles chegam a sentir alguma coisa, a procurar algum tratamento, o rim já está praticamente perdido. Por isso que acabam fazendo hemodiálise, diálise peritoneal, entrando na fila de transplante. A ideia da ABREC, e hoje nas organizações de saúde, é justamente trabalhar a prevenção para evitar que essas pessoas cheguem à insuficiência renal. A gente continua a falar sobre os problemas nos rins e como evitá-los com o nefrologista do Hospital Estadual, o médico Daniel Marque. É no próximo bloco, não saia daí. Voltamos a falar sobre os cuidados com os rins. Nós vamos conversar agora com o coordenador do Serviço de Nefrologia do Hospital Estadual, o médico Daniel Marque. Doutor, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Boa tarde, eu agradeço pelo convite. Doutora, a gente acabou de ver na reportagem casos de pacientes que chegam à hemodiálise. Um transplante de rim resolveria a situação desses pacientes? Bom, Larissa, o transplante renal, quando bem sucedido, ele permite que o paciente saia realmente do tratamento dialítico, seja diálise peritoneal ou de hemodiálise. Mas, infelizmente, o transplante renal não é a solução para o problema da doença renal crônica. Por quê? Porque o transplante renal só é possível por volta de 30% dos pacientes, tá, que estão em tratamento dialítico. Então, doenças cardiopatias graves ou pacientes que têm neoplasias são impedidos de transplantar. Tá? Então, infelizmente, o transplante não é para todos os pacientes. Tá? E no caso desses que não, dos 70%, né, que não se enquadram em transplante, eles ficam dependentes da diálise ou da hemodiálise? Justamente. E os transplantes de rins no Brasil, eles são difíceis de serem conseguidos? Olha, o Brasil evoluiu muito nos últimos anos em relação à captação de órgão, mas nós precisamos chegar ainda ao que se faz hoje na Europa, tá? Que é uma conscientização principalmente da população, né, das equipes médicas serem valorizadas em relação à captação de órgãos, tá? Com a finalidade de se realizar mais transplantes do doador falecido. Tá? Então, nós temos grandes centros de transplante no Brasil, tá? Inclusive o maior centro de transplante renal mundial é
no Brasil, né? A Escola Paulista de Medicina tem o Hospital do Rim, tá? Mas ainda temos muito a evoluir em relação ao Brasil como um país né, não só localizado no Sudeste. O transplante intervivos é possível também? Sim. O transplante intervivo ele é permitido até o 3º grau, né, de parentesco, né, sendo a esposa, por lei, considerada parente, né, ela pode ser doadora, né, mas o ideal realmente é o transplante do doador falecido. Tá? É um transplante que não envolve o risco, por menor que seja, do doador familiar. Tá? E, na verdade, nós temos que conscientizar a população realmente para, no caso de perder seus entes queridos, né, permitir a doação dos órgãos. É importante que as pessoas se predisponham a isso também, né, doutor? Deixar autorizado que os órgãos possam ser doados. Justamente, né? deixar autorizado por escrito ou conversado com a família, né, que deseja, quando acontecer com algo pior, que seja doado os órgãos. Nós vimos também na reportagem várias doenças que levam a complicações nos rins. Quais são os problemas mais frequentes? Então, por volta de 60% a 70% hoje das causas de doença renal crônica são atribuídas ao diabetes e hipertensão. Né? Temos também doenças relacionadas ao próprio rim ou doenças sistêmicas inflamatórias, por exemplo, lúpus, né? As doenças relacionadas à calculose renais, né? As malformações congênitas, mas 70% dos casos está atribuído à hipertensão e o diabetes. Nesse caso, doutor, são pacientes que não estão com essas doenças sob controle? Olha, na grande maioria sim. Tá? São raros os casos de pacientes hipertensos ou diabéticos que têm um bom controle, um bom cuidado, que evoluem para doença renal crônica. Tá? Então, geralmente são os casos que têm uma condução não muito correta e também o paciente não faz um tratamento muito regular. E para agravar, são duas doenças que muitas pessoas têm também e não sabem, né? Sim, são doenças de alta prevalência, tá? E que têm sua prevalência também muito aumentada na população mais idosa. Tá? E hoje nós temos uma transformação na pirâmide etária, né, nos países emergentes, né, uma sobrevida maior da população, envelhecimento da população. A gente vê isso acontecendo no Brasil, né, como já aconteceu anos anteriores na Europa, nos Estados Unidos, né, a população vivendo mais, consequentemente nós temos mais hipertensos e diabéticos e infelizmente, mais renais crônicos. Outro problema muito comum são as pedras nos rins, né? Eles podem levar a complicações mais graves? Essas pedras podem levar? Sim. A litíase renal, né, que é popularmente conhecida como pedra nos rins, em casos em que ocorra obstrução do trato urinário ou mesmo infecções recorrentes, tá, dos rins ou do trato urinário, pode levar, sim, à falência renal. E a pessoa chega a precisar de hemodiálise também? Muitas vezes, sim. Se não tiver o cuidado adequado, o tratamento adequado, ela pode evoluir para insuficiência renal crônica terminal com necessidade de diálise. Mas também é uma doença que, com tratamento, ela é controlável. Sim, é controlada. Tá? É uma doença que ela tem, na verdade, exige algumas mudanças de hábito de vida, tá? Algumas investigações metabólicas, mas que pode ser tratada perfeitamente. E aproveitando então, doutor, que você falou em hábitos de vida, quais são os hábitos mais indicados para a pessoa ter condições saudáveis para os rins funcionarem? Então, a primeira medida, né, principalmente para as pessoas saudáveis, tá, é a ingestão adequada de líquido, principalmente água. Tá? Nos dias quentes, a gente sugere que se ingira de 2 a 3 litros de água diariamente. Tá? Mas por que essa ressalva para as pessoas saudáveis? Tá? Porque os cardiopatas e os nefropatas devem sempre procurar o seu médico, tá, para orientar na quantidade de líquido que deve ser ingerido. Tá? Além disso, a população deve evitar o excesso de sal. Tá? Então, a população brasileira tem uma característica de ter uma dieta hipersódica. Tá? A questão do açúcar também, né? Os açúcares devem ser evitados. Né? A questão do diabetes. O excesso de sal e açúcar. Justamente. E tabagismo também é um fator, né, que pode contribuir para a doença renal crônica. Né? Então, deve-se cessar o tabagismo e, lógico, atividade física. Né? Atividade física relacionada tanto ao controle de peso, ao controle da obesidade, quanto melhora de performance cardiovascular. Doutor, só para a gente concluir, tem que ter um cuidado adicional também com os medicamentos que são ingeridos, porque muitos comprometem a função renal, né? Justamente. A gente tem como prioridade orientar sempre os pacientes, né, qualquer que seja a medicação, procurar orientação médica. Tá? O abuso de anti-inflamatórios é muito bem descrito na literatura como causa de doença renal crônica, tá? O uso de longa data, mas também qualquer medicação pode estar relacionada a uma inflamação aguda nos rins.
Tá? Então a gente sempre pede para o paciente procurar um médico antes de tomar uma medicação, né, que não tenha, na verdade, receita, mas evite tomar qualquer tipo de medicação sem controle médico. Tá certo, doutor Daniel. Muito obrigada por suas orientações. Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde. E antes de encerrarmos, uma sugestão para quem gosta de música instrumental de alto nível. Hoje à noite, em Botucatu, os músicos Toninho Fegarruti e Marco Pereira fazem o show de lançamento do CD Comum de Dois. Ambos são instrumentistas reconhecidos internacionalmente. Toninho Fegarruti toca acordeon, além de ser compositor e arranjador. Já participou de shows e CDs de artistas como Gilberto Gil, além de tocar como solista em várias orquestras. Já Marco Pereira é arranjador e toca violão. Também gravou com importantes artistas do cenário musical brasileiro, como Tom Jobim e Roberto Carlos. O show de Toninho Fegarruti e Marco Pereira é hoje, às 8h30 da noite, no auditório da Fazenda Lajeado. A entrada é de graça. O show tem apoio das comissões de atividades culturais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia e da Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp. E se a sua TV é digital DTVI e você nos assiste pelo canal 46.1, aí no canto superior da sua tela é possível ver o ícone de interatividade. É só apertar o OK do controle remoto e interagir com a gente. Você pode acessar conteúdos relacionados às notícias de hoje e saber, por exemplo, detalhes sobre o funcionamento do rim, além de outras informações sobre a reunião que discute a castração de animais em Bauru. Lá você pode responder também a nossa enquete. Em qual dessas áreas Bauru mais precisa melhorar? Saúde, mobilidade urbana, abastecimento de água, segurança ou opções culturais? Você pode participar também pelo nosso site. E uma notícia de última hora. Neste momento, o Parque Vitória Régia, aqui em Bauru, está isolado por causa da presença de uma onça no local. Polícia Militar, bombeiros e Defesa Civil estão no parque tentando capturar o animal que está sobre uma árvore. A equipe do Zoológico de Bauru ajuda no resgate do animal e tenta imobilizá-lo com um dardo tranquilizante. Não há previsão de quanto tempo deve levar esse resgate, por isso as pessoas devem evitar a região como medida de segurança. A Avenida Nações Unidas está com o trânsito interditado no sentido centro-bairro e apresenta trânsito lento no sentido bairro-centro. O Unesp Notícias fica por aqui. Amanhã, sexta-feira, a gente volta a se encontrar ao vivo às 5h30 da tarde. Até lá! Tchau! Thank you.